É claro que tudo que acontece pode ajudar ou piorar as negociações. No caso agora desse atentado nos Estados Unidos, Irã pode enxergar o país num momento delicado e pode tentar avançar em pontos importantes na negociação. Um ponto que não se resolve de jeito algum é a questão ali da produção nuclear, falando de forma bastante clara aqui, né? Os Estados Unidos querem que o Irã deixe esse assunto de lado por um bom tempo para que a guerra acabe. E o Irã quer, claro, tirar esse assunto da negociação para que a guerra acabe. E isso tudo fica sendo negociado com abre e fecha o Estreito de Hormuz. Num primeiro momento, os Estados Unidos querem que o Irã libere o Estreito de Hormuz de todas as formas. Depois, os Estados Unidos, faz o bloqueio do Estreito de Hormuz e a guerra continua de mísseis, mas fica muito focada ali na região muito importante para o mundo todo, que circulam 20% do petróleo mundial e outras mercadorias tão importantes. Queria que você falasse então um pouco sobre as negociações, se a gente pode ver que essa situação pode deixar os Estados Unidos sensíveis e aí mais facilmente o Irã consegue fazer essa negociação, ou não? Você acha que esse atentado não deve mudar muito o cenário complexo de negociação contra o Irã? Olha, as negociações com o Irã, elas são um teatro muito difícil de você prever, porque ela não engloba simplesmente uma relação dos Estados Unidos com o Irã. Envolve também outros atores que estão ali em volta e que têm interesse na região. Claramente, o primeiro deles, que é o parceiro dos Estados Unidos nessa ofensiva contra o Irã, que é Israel, claramente com interesse direto dentro dessa situação. Mas você tem também a presença de outros países do Golfo que querem a paz, porque isso afeta os seus próprios negócios. E aí eu falo dos Emirados Árabes Unidos, eu falo do Catar, eu falo da Arábia Saudita, de diversos outros países que querem o fim do conflito. Mas são países que são também de origem sunita. E eles também preferem um Irã fraco a você ter um Irã forte. O Irã, eu lembro, é um país xiita. Então, você tendo, de um lado, a Arábia Saudita, que é um país muito maior do que o Irã e também com um poderio muito forte dentro daquela região, e esse é um país que também é atacado por um grupo proxy do Irã que fica no sul da Arábia Saudita, que é o Iêmen, por influência do Irã, que são os Houthis. É um outro grupo que também participa de todo esse xadrez no Oriente Médio. Então, a Arábia Saudita quer um Irã fraco porque não quer o Irã financiando os Houthis. E nenhum desses países, que também acabou sofrendo ataques do Irã nesse momento, com os mísseis iranianos, quer um Irã nuclear. Então, ao mesmo tempo que eles querem o fim da guerra, preferem a paz para continuar com seus negócios, eles querem evitar um Irã nuclear, porque um Irã nuclear, ele é um risco para toda a região. A gente também tem, Natália, um entrelaçamento desse cenário com o cenário ucraniano. Hoje, por exemplo, o ministro de Relações Exteriores do Irã está em Moscou para reuniões com Vladimir Putin. Eu lembro que o Irã é o principal fornecedor de drones para a Rússia para atacar a Ucrânia. E a Ucrânia está trabalhando com todos os países do Golfo hoje porque eles desenvolveram um sistema muito efetivo de você conseguir abater esses drones a baixo custo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: a gente tem um cenário onde parece que é uma negociação entre Estados Unidos e Irã, mas é uma negociação entre Estados Unidos e Irã que envolve diversos outros atores, que envolvem grupos terroristas que estão sendo financiados pelo Irã e também envolve a guerra na Ucrânia e a presença da Rússia. Então, é muito mais profundo do que a gente imagina. Mas o primeiro passo, antes de qualquer um,
para você terminar com essa guerra é você conseguir colocar um freio no programa iraniano para a construção de uma bomba nuclear. E eu acho que tudo vai passar por aí, independentemente desses atores, nós sabermos para onde o mundo vai, ele vai passar certamente pela discussão da desnuclearização do Irã nesse momento. E isso vai ser bem difícil do Irã aceitar. Márcio Coimbra, muito obrigada, viu? É sempre um prazer te ter aqui. Volte sempre. Eu que agradeço, Natália. Muito obrigado por estar aqui conversando com você e toda a audiência do Metrópolis essa manhã. Valeu demais. É isso. A gente começou falando do atentado, mas claro, chegou a guerra ali contra o Irã e as dificuldades para se ter uma negociação efetiva de um cessar-fogo e mais do que isso, né, de um fim para a guerra. Assunto que rendeu muito aqui também com a nossa audiência no chat. Mandar um abração para todo mundo que está mandando mensagem para a gente aqui. A Nani acabou de chegar, também a Rosane, tem o Gerson, montão de gente mandando pergunta e abraço, bom dia. Um abraço para todo mundo que está nos acompanhando. Acompanha a gente aqui no chat, manda sua pergunta. A gente começou com esse grande bloco sobre Estados Unidos por causa do atentado lá contra o presidente Donald Trump no evento dos correspondentes da Casa Branca, em um hotel. Mas já falamos da guerra e a gente vai agora entrar num grande bloco sobre o Brasil, é claro. A gente também tem os nossos problemas internos aqui, mas é isso.